Se você não sabe se você foi muito bem na sua entrevista, a gente vai tentar te ajudar. Olá, meu nome é Wagner da Desafio Certo e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar, para então perseguir seus objetivos de carreira. E esse é um programa que tem como público-alvo os grupos marginalizados da sociedade, também chamado erroneamente de minorias. Porém, esse conteúdo é válido para todos e todo mundo é bem-vindo aqui. Dito isso, vamos ao assunto que é uma autoanálise da sua própria entrevista, né? Como saber se a sua entrevista foi bem ou foi mal? Vamos começar dizendo que não dá para ter certeza, tá? Eu acho que uma das coisas que a gente gosta muito aqui na Desafio Certo é parar de dar essas dicas absolutas, essa coisa de se você perceber que todos os aspectos deram certo, você vai ser contratado. Isso não existe, tá? O que a gente vai dar aqui é algumas dicas para você ver se realmente coisas que são positivas dentro de uma entrevista, certo? Então, primeira coisa, não dá para ter certeza, porque todo recrutador também avalia, né, avalia a sua entrevista de uma maneira diferente. Então não dá para saber se você foi bem ou foi mal com toda certeza, porque você pode pegar, de repente, né, um recrutador que considera determinadas coisas que são positivas normalmente, ele vai considerar negativa, etc. Fora isso, né, dito isso, tudo, que não dá para ter certeza, vamos seguir com alguns aspectos da sua entrevista que podem querer dizer que você se deu bem ou que você com certeza está considerado entre as melhores pessoas aí. E aí, claro, se você foi considerado tão bem quanto outra pessoa, vai ter uma competição onde não dá para saber que aspectos que as empresas usam para tomar as decisões finais. Mas pelo menos essas dicas vão mostrar que você está no páreo, que você não fez nada muito horrível que causou aí, de repente, uma desclassificação da entrevista. Beleza? Então, primeiro de tudo, e eu sempre vou insistir nisso, é se você foi pontual. Gente, não tenho o que falar. Se você chegou fora do horário, é um péssimo sinal para sua entrevista. Chegar mais cedo, até 30 minutinhos de antecedência, é o ideal. Não precisa chegar 30 minutos de antecedência, mas até uns 30, né, 15 e 30 minutinhos antes, mostra compromisso, mostra que você se planejou, mostra que minimamente você se esforçou para estar naquele lugar. Então, se você foi pontual, já é um ponto extremamente positivo dentro da sua entrevista. Perfeito? Uma outra coisa que eu relutei um pouco em colocar, mas que é muito positivo, é se a recrutadora riu com você durante a sua entrevista. E aí vamos lá. Não é para você criar uma rotina de stand-up comedy dentro da sua entrevista, tá? É simplesmente se você contou uma situação que foi requerida na entrevista, né? A história da sua vida, a história da sua graduação, a história das suas experiências profissionais, etc. Se alguma situação que você contou teve uma situação ali que foi um pouquinho mais engraçada, né? Não é para você forçar uma piada dentro da sua entrevista, mas se aconteceu e a recrutadora acabou rindo da sua piada, ela sentiu confortável ali, né, do momento que você contou, é uma coisa muito positiva, é o sinal de que a entrevista foi muito bem, porque geralmente a recrutadora, o que ela tenta fazer é não rir da piada, é fazer daquele momento um momento extremamente formal. Então, se o momento não foi tão formal assim, é um bom sinal. Perfeito? Mas, de novo, não faça piadinhas, piadocas e force situações engraçadas na entrevista só para fazer rir, porque vai parecer isso. Certo? Um outro ponto que é muito, muito, muito sinal de que as coisas foram bem é se a entrevista não foi rápida demais. Vamos lá. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a entrevista é para ser rápida, às vezes a entrevista é de 15, 20 minutos, tá bom? Se a entrevista é de 15, 20 minutos, geralmente vai ser avisado isso antes para você, e aí você vai ter a medida aí que não vai durar realmente muito mais que isso, porque normalmente quando as entrevistas são muito rápidas é porque a empresa de recrutamento ou a própria recrutadora lá interna da sua empresa, ela quer fazer muitas entrevistas no dia, e aí ela não pode passar muito tempo com você, senão ela desrespeita o outro candidato. Se caso acontecer da entrevista ser normal, ninguém avisar nada, geralmente é uma entrevista que é para durar entre 30 minutos e 1 hora. Se passou disso, de 30 minutos, de 1 hora, se passou de 1 hora, é um sinal muito positivo. Porque para passar de 1 hora tem que ser uma coisa muito natural.
senão a recrutadora vai estar olhando, a recrutadora ou a gerente, né, dependendo de quem for te entrevistar, ela vai estar olhando no relógio todo momento. Se foi um negócio super natural, que estava gostando, normalmente é um negócio que é uma entrevista em que as pessoas dão risada no meio, então se foi uma coisa natural de passar o tempo, é um sinal muito positivo que você foi bem na sua entrevista. Um outro aspecto, uma outra pergunta, na verdade, se fizerem, é um sinal muito positivo, é se perguntam assim, quando é que você pode começar? Aí repare, tem uma sutileza aqui. Essa pergunta tem que ser feita mais para o final da entrevista. Se ela for feita mais para o final da entrevista, especialmente se ela for uma das últimas perguntas, é um excelente sinal. Se ela for feita muito no começo, ela é um sinal neutro, porque se ela é feita no começo é porque é necessário uma data específica de começo. Então, vamos supor que a vaga só vai realmente estar disponível daqui a um tempo, ou se a vaga é muito urgente e as recrutadoras precisam fechar essa vaga muito rápido. Se ela é feita após, geralmente é porque você foi tão bem, né, que a recrutadora ou a gerente quer muito você, quer saber quando é que ela vai ter você no time dela. Então, essa pergunta, quando é que você pode começar, normalmente é um sinal muito positivo. Outro sinal, que é um sinal um pouquinho mais subjetivo, né? Não é tão objetivo, não é uma pergunta, não é uma sensação, mas é uma coisa que, se você se sentiu bem durante a entrevista, já é um bom sinal. Sentiu bem no sentido de foi legal, a conversa foi fluida, foi uma conversa que rolou muito facilmente, a empresa, o jeito que te trataram, especialmente se foi uma entrevista direto com a gerente, que vai ser a sua gerente, vai ser a sua chefe, né? Se foi uma sensação boa que você teve, normalmente é recíproco, tá? Então, a gerente também sentiu bem com você. E aí, se ela sentiu bem com você, é um excelente sinal de que, né, a entrevista foi muito bem. Por último, eu quero deixar uma dica aqui um pouquinho separada, mas muito importante, que é: não cobre a empresa, a entrevistadora, a gerente muito rápido. Ah, mas eu senti, eu chequei todos os sinais que eu fui bem, eu fui maravilhoso e passou uma semana e não me responderam. Vamos lá. Primeira coisa é, normalmente numa excelente entrevista, eles vão te abrir para fazer perguntas. Você tem alguma pergunta, quer saber e tal? Nesse momento, pergunte o prazo, se existe um prazo para você receber uma resposta. E aí, se você perguntou, só mande uma cobrança alguns dias depois que deu o prazo. Senão você fica parecendo uma pessoa desesperada. Tá? Então, daqui uma semana você vai receber. Dali uma semana, em 2 dias, você manda: eu queria saber o status da vaga, gostei muito de vocês, dá uma puxadinha de saco, né? Gostei muito, achei legal e tal. Beleza? Se você não recebeu, ou não perguntou, ou eles falaram: a gente não tem uma data específica para você receber uma resposta, espera umas 3 semanas, pelo menos, tá? Não cobre a empresa muito rápido, porque às vezes se a sua entrevista foi maravilhosa, eles estão considerando você, aí você manda uma cobrança. Aí a pessoa fala: chatão ele, não gostei. E aí você sai do páreo. Então tome cuidado com isso. Perfeito? Pessoal, se vocês gostaram, deixa um like. Deixa um dislike. Aliás, se vocês gostaram, deixa um like. Se vocês não gostaram, deixa um dislike. De qualquer forma, manda um comentário para saber o que você gostou, uma pauta que você tem, uma sugestão, ou me fale o que você não gostou nos vídeos também. Às vezes, a sua sugestão pode melhorar o canal. Outra coisa também que ajuda muito o canal é você seguir a gente aqui em todas as nossas redes sociais, tá bom? E se você não quiser seguir também, tudo bem. De qualquer forma, eu agradeço muito esse tempo que você passou com a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.